Olá, graça e paz. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, abençoe este ou esta que vai ver esta filmagem, abençoe o lar, abençoe os familiares, abençoe aonde ela colocar a planta dos seus pés. Graça e paz, eu sou o Adriano Gonçalves. Vamos ler a palavra de Deus? Hoje eu vou falar de um tema muito importante: oração. Quais são os tipos de oração que eu e você precisamos? São alguns que, através da Bíblia, nós vamos saber quais são os tipos de orações que nós precisamos. Eu vou lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós vamos aprender alguns tipos de orações. Oração de acordo com o livro de Tiago. Amém? Vamos lá. Existe um tipo de oração chamado oração pessoal. Está no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 13. Está escrito assim a palavra de Deus: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Glória a Deus. Estais alguém alegre? Cante louvor. Se você está passando por problema, sofrendo, faça oração em nome de Jesus. Mas se você não tiver, está alegre com seus projetos, tudo que tem acontecido, cante louvores. Livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 13. Isso é um tipo de oração, é uma oração pessoal. Existe outro tipo de oração, chamado oração comunitária. Como assim? A Bíblia conta uma história, a Bíblia ensina, não conta a história, a Bíblia ensina que existem algumas pessoas para orar em situações específicas e por pessoas específicas. Por exemplo, oração comunitária. Chame os presbíteros. Está no livro de Tiago, no capítulo 5, ali no versículo 14, está escrito assim, ó: se está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então os presbíteros da igreja, eles são designados para orar por os enfermos. E se não tiver presbítero na hora, tudo bem. Se não tiver nenhum presbítero, é um cargo eclesiástico da igreja, onde eles estão designados para orar pelos enfermos. Mas se não tiver, procure alguém que saiba orar em nome de Jesus pela sua vida. Outro tipo de oração, oração da fé. Nós temos que orar tendo fé. Livro de Tiago, ali no capítulo 5, no versículo 15, está escrito assim, ó: oração da fé salvará o enfermo. Então, se você estiver enfermo ou tiver alguém enfermo na sua família, faça uma oração de fé. Deus, em nome de Jesus, eu preciso da cura. Cure, Deus, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será-lhe perdoado. Oração de fé pela enfermidade. E se tiver algum pecado, o que é pecado? Algum erro que você cometeu, peça perdão a Deus em nome de Jesus, que Ele lhe perdoará. Outro tipo de oração, oração por outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 5, ali no versículo 16: confessais, pois, os vossos pecados um para os outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode sua eficácia e súplica ao justo. Glória a Deus. Meu filho aqui pedindo socorro e eu vou já socorrê-lo. Então, oração um pelos outros é você chegar para homens ou mulheres de Deus que busca a palavra de Deus. Confessa os seus pecados, porque a Bíblia diz o seguinte, ó: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Isso aí é chamado de oração que confessa os seus pecados. Olha outro tipo de oração, oração fervorosa. Como assim oração fervorosa? No versículo 16, quando diz assim, ó: muito pode sua eficácia a súplica do justo. Eu vou ler em outra tradução aqui para você entender melhor. Livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, está escrito assim, na parte B: a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. A oração de Deus: eis-me aqui, tira de mim o que não te agrada, Deus. Coloca em mim o que te glorifica, o que te exalta. Tira o meu eu, aquilo que machuca as pessoas. Isso é oração fervorosa. Deus, trata-me. Trata-me, Deus. Faz de mim o teu querer, a tua vontade. Deus, eu quero te amar sobre todas as coisas. Amar meu irmão como a ti mesmo, Deus.
em nome de Jesus. Isso é oração fervorosa, oração de vontade, oração de fé. Aleluia. Olha outro tipo de oração que eu aprendi através da Bíblia. Oração específica. Oração com um alvo específico. Eu não preciso chegar para Deus e falar assim: Deus, tu sabe todas as coisas, então não. Eu tenho que dizer para Deus o que eu preciso. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego para Deus: Deus, cuida da minha cabeça, mas o corte é no pé. Então Deus, que oração é essa? Não, eu tenho que dizer o que eu preciso na minha vida em nome de Jesus. Está no versículo 17, ali no livro de Tiago, capítulo 5. Está escrito assim, ó: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. E não choveu. Você pode, a Bíblia diz que a oração do justo surte muito os seus efeitos. Está no versículo 16. No versículo 17, Elias chegou para Deus, segundo a minha palavra, ou seja, credibilidade. Tenha credibilidade nas suas orações. Deus, em nome de Jesus, segundo a minha palavra, eu não quero que aconteça isso. Ou seja, se vier uma enfermidade, Deus, em nome de Jesus, a enfermidade tem que bater em retirada. Se vier um espírito de morte em alguém na sua família ou você mesmo, Deus, eu repreendo, bate daqui para lá, espírito de morte. E Deus, vendo a sua credibilidade, vai ouvir a sua oração específica, a sua oração que vai surtir efeito. Outro tipo de oração do livro de Tiago, oração respondida. No versículo 18, no capítulo 5 do livro de Tiago. Vamos lá? Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. O mesmo profeta Elias que orou para não chover, após 3 anos e meio, ele orou para Deus trazer a chuva de volta. E a terra veio transbordantemente sementes para germinar através da chuva. A tua oração, o teu nível de oração, você vai dizer para Deus o teu tipo de credibilidade. Crendo, a Bíblia diz: se creres, verá a glória de Deus. Graça e paz. Eu sou o Adriano Gonçalves.